Sou uma filha amada de Deus, vencendo o luto, a procrastinação, momentos depressivos e a solidão. Meu nome é Mauriceia. Não fui uma filha planejada e nem desejada pelos meus genitores. Fui dada em adoção mesmo antes de nascer. Meus pais, que me adotaram, os quais amo muito até hoje, mesmo não estando entre nós, me contaram que fui entregue a eles numa madrugada, envolta em um cobertor e ainda toda ensanguentada. Minha mãe falava que aquela cena causou-lhe uma enorme dor de cabeça, pois ela mesma nunca engravidou e só via essas cenas na TV. Sou a sexta filha dos 13 que meus pais adotaram. Somente um casal destes eram irmãos de sangue. Os outros, inclusive eu, não tínhamos nenhuma relação familiar. No ano em que nasci, a menina desse casal de irmãos legítimos veio a falecer de meningite, com 3 anos de idade, motivo pelo qual fui adotada. O sofrimento pela perda, inclusive grande sofrimento da minha mãe, foi a motivação pela minha adoção. Cheguei com a tarefa de amenizar as dores ou até mesmo de substituir a que tinha partido. Cresci nessa mistura de irmãos, os quais, assim como eu, nos aceitávamos como tal, pois assim é que éramos apresentados uns aos outros. Eu e mais 2 irmãs fomos dadas ainda bebês. Os outros já vieram com mais de 1 ano de idade. A experiência que tenho de irmandade é a de chegar em casa, por exemplo, da escola, e conhecer mais um irmão ou irmã que acabara de chegar. Às vezes com 5 anos de idade, 8, 10 ou até mais, que logo era agregado à família e considerado por mim e pelos outros como irmã ou irmão. Não conheço e não passei pela experiência de ter um irmão com minhas características e aparência, que eu pudesse olhar e encontrar traços que me identificassem, aquilo que dizem, como são parecidos. Minha família foi o que chamo de família mosaico, com peças diferentes umas das outras. Comecei os estudos aos 7 anos de idade, no SESI, onde estudei até concluir o antigo 4º ano primário. Foi uma época muito gostosa de aprendizado e diversão. Foi aí também que conheci minha grande amiga, a missionária Rosinha, aqui dessa igreja, que até hoje mantemos uma forte amizade. Seguimos juntas pelo ginásio antigo e magistério. Já o curso superior fizemos em momentos distintos. Porém, casamos com a mesma idade. As coisas começaram a mudar em minha vida aos 15 anos de idade, quando engravidei e me casei. Nessa época, minha mãe era vereadora, o que causou um mal-estar na família. Afinal, eu os estava levando a uma vergonha pública. Por conta da idade, se fazia necessário constituir serviços de um advogado, pois só poderia casar com a permissão do juiz, não bastava só os meus pais. Isso levou tempo, e o casamento só aconteceu quando eu estava com 8 meses de gestação, trazendo muitas consequências, principalmente para mim. Meu pai e meus irmãos, se sentindo muito decepcionados, deixaram de falar comigo. Passei toda a gravidez trancada em um quarto, só saía pela casa quando todos estavam fora. Apesar de também decepcionada, minha mãe não me virou as costas. Contudo, não me conduziu ao processo de pré-natal. Fui ao médico no final da gestação, quando mesmo indicou que eu ficasse internada, pois entendeu ser mais prudente, e eu não aceitei. Já casada,
e com o meu marido, vindo morar na casa dos meus pais, todos juntos, ele me contou que acordou em uma madrugada em que eu estava convulsionando. Fui levada para o hospital e tive eclâmpsia no parto, que é causada pelo aumento da pressão arterial. Meu filho, Alexandre, nasceu com saúde e não corria perigo. Já eu fiquei 4 dias desacordada, em coma, o que levou o médico a alertar meus pais e meu marido que eu estava correndo risco de morte. Mas esse não era o plano de Deus para mim. Foi quando, após os 4 dias, acordei com uma enfermeira ao meu lado e, sem entender nada, fui lhe fazendo perguntas de onde eu estava e o porquê. Ela me disse que eu havia ganhado um bebê. Entrei em choque, pois como eu poderia ter dado à luz se nem ao menos eu estava grávida? Era isso que eu dizia para ela. E nem tampouco eu era casada. Perguntei a ela qual era o meu nome, quantos anos eu tinha, e ela dizia que não sabia. Muito irritada, gritando, nervosa, pedi que fosse buscar informações, ao que ela voltou ao quarto com uma prancheta e disse que eu me chamava Mauriceia, tinha 15 anos e era casada. Ainda, aos gritos, eu dizia que ela estava louca, que eu não estava grávida e que não queria ser casada. Em meio a essa crise, perdi os sentidos novamente e acordei tempos depois com um homem e uma mulher aos pés da minha cama e outra pessoa que eu não conseguia ver o rosto ao meu lado. Perguntei quem eram e ela se apresentou dizendo que era minha mãe, juntamente com meu pai e meu marido. Tive uma nova crise, pois não reconhecia nenhuma daquelas pessoas e aos gritos, dizendo que eu não era casada, perdi os sentidos novamente. Eclâmpsia no parto costuma deixar algumas sequelas e eu havia perdido a memória. Não conhecia e não me lembrava de nada. Tive alta hospitalar, voltei para casa e fiquei por mais de 30 dias morando numa casa estranha e com pessoas estranhas, que eu não conhecia. Depois de algum tempo, a memória foi voltando aos poucos e fui me lembrando de todos, mas não de tudo. Por exemplo, até hoje não tenho a menor lembrança do dia do meu casamento, quando já estava com mais de 8 meses de gravidez. Não sei onde foi, como eu estava vestida, como cheguei até lá, o local, quem eram as pessoas que me acompanharam, não sei de nada. E foi assim que, de adolescente, me tornei mãe e esposa. Por 1 ano fiquei em casa para cuidar do Alexandre e também da Márcia, que havia sido adotada pelos meus pais 10 meses antes do Alexandre nascer. Eram 2 bebês para serem cuidados. Nesse meio, crescemos, eu, meu filho e minha irmã, os 3 com identidades confusas. Para mim, Alexandre parecia mais um irmão que havia chegado e que, assim como todos, ele chamava meu pai e minha mãe como pai e mãe. Apesar de analfabeto, meu pai prezava muito pelos estudos dos filhos. E foi depois de 1 ano e pouco que ele perguntou se eu não iria mais estudar. Não pensei 2 vezes. Fui e fiz minha matrícula, porque apesar de casada, ainda estava no papel de filha e me sentia debaixo das ordens do meu pai e não do marido. Uma confusão. Tudo junto e misturado. Moramos na casa de meus pais até aos 18 anos do Alexandre e 9 anos da Paula, minha segunda filha. Foi quando nos mudamos para uma casa apenas nós 4 e iniciamos a entender o que era uma família, que vou chamar aqui de família original, pois até então eu não sabia o que era isso.
Aos 4 anos de idade do Alexandre, meus pais fizeram uma viagem e eu aproveitei para ensiná-lo a nos chamar de pai e mãe, porque ele chamava a mim e ao pai dele pelo nome. Ele aprendeu, mas era difícil, pois quando ele dizia mãe, tínhamos que entender a quem ele estava se dirigindo. Por vezes, quando eu respondia, ele dizia, não é você, é a outra. E assim também com a minha mãe. E como já disse, ele os chamou de pai e mãe até o falecimento deles. A Paula aprendeu a chamar meus pais de avós, então, nesse quesito, foi mais tranquilo. Estávamos os 4 iniciando nossa experiência de casa e de família, uma novidade para nós todos. Ficamos pouco tempo com o Alexandre, que se casou aos 22 anos. Já com a Paula, ficamos mais, pois saiu de casa aos 25 anos, também casada. Apesar de todos os percalços, tenho orgulho de minha família. Meu filho, aos 12 anos de idade, arrumou ele mesmo seu primeiro emprego num açougue. Eu tinha muita pena dele no inverno, principalmente, pois mexia com aquelas carnes congeladas, mas ele nunca reclamou. Nunca foi um menino que amasse a escola, mas também nunca me deu trabalho. Eu e o pai dele nos preocupávamos quando ele desenvolveu um amor pelo samba e gostava muito de tocar em grupos, geralmente em bares. Apesar de eu ter crescido em meio a esse ambiente, antes de casar, pois meus pais sempre foram comerciantes, eu temia que ele se tornasse um dependente químico, o que nunca aconteceu, graças a Deus. Nas noites em que ele tocava em algum bar, eu e o pai dele acompanhávamos, indo ao lugar em que ele estava. Não precisávamos entrar. Bastava parar o carro na porta do bar, que ele levantava a mão para que víssemos que estava ali tocando timba. Ele nunca reclamou disso, nunca se mostrou envergonhado com a nossa chegada. Sempre foi um excelente filho. Minha filha, assim como ele, também é motivo de orgulho para mim. Boa menina, estudiosa e hoje casada com o Gabriel, que já estava nessa igreja quando me converti. Ele era bem pequeno. Hoje, eles moram no Canadá. Minha nora, Débora, quando se casou com meu filho, se denominava católica. A cerimônia foi na matriz de Ribeirão Pires, motivo para mim, marido e igreja de muita tristeza. Lembro-me que hoje olho e observo que eu fui toda de preto. Não, na época não me fez razão, mas hoje eu olho como se eu estivesse de luto. Mas houve uma presença maciça de crentes nessa cerimônia. Então, apesar de triste, não me senti sozinha. Lembro sempre da fala do pastor Piva, que também estava lá na cerimônia. Ele disse, perdemos uma batalha, mas não a guerra. E ele estava certo. A Débora teve seu encontro com Cristo, se converteu, trouxe irmã, cunhado, e sei que ainda batalha e ora para trazer outros familiares. Meus netos também convertidos, tudo caminhando segundo os planos de Deus, eu creio. Sei que os planos do Senhor nem sempre é da maneira que desejamos. Apesar de um casamento conturbado, sempre amei meu marido. Foi meu primeiro e único namorado. É com tristeza que não tenho mais ele comigo. Mas tenho convicção que os planos de Deus se cumpriram em nossa união. Nunca nos separamos, apesar da imaturidade de ambos no início. Eu com 15 anos e ele com 20. Muitos enxergaram uma descontinuidade na nossa união, mas posso dizer que só a morte nos separou, conforme ordena o Senhor aos casados. Sinto muito, muito, muito a falta dele.
E pude aqui no 30 Semanas chorar muito e ser acolhida pelo grupo que eu pertencia. A causa da morte por Covid impossibilitou o ritual de velório. Não pude visitá-lo no hospital, estar com ele em sua agonia, que imagino ter passado, e nem dar um beijo de despedida. Ficou apenas a lembrança de uma despedida fria e dura, pois só pude abraçar um caixão lacrado de madeira. Foi sair da funerária para o sepultamento. Muito triste e sofrido para mim. Espero algum dia superar esse vazio que ficou. Quero compartilhar com vocês também uma experiência que passei nesse domingo, como algumas coisas que acontecem na vida dos enlutados. Sempre há uma primeira vez para tudo. Fui prestar um concurso público da Rede Estadual de Ensino e, ao acordar para ir para lá, me dei conta que não tinha quem me levasse. E eu não tinha me preparado para aquilo e me vi meio perdida, porque era a primeira vez que isso estava me acontecendo, pois ele sempre me levou a esses lugares. Fiquei meio perdida, não podia chegar atrasado, que os portões seriam fechados. Chamei um Uber e ele não chegava, e eu comecei a me questionar como foi que eu não tinha me preparado para aquilo. O Uber veio, foi bom. Eu fui para lá, cheguei a tempo, e ao terminar a primeira parte da prova, que foi na manhã, que continuaria à tarde, saí para almoçar e conheci uma professora que era de Ribeirão, almoçamos juntas, encontramos outras professoras, nenhuma que eu conhecesse, mas fiquei com elas. E ali as vi entrando em contato com a família, entrando em contato com o marido, filhos, e novamente me veio aquela sensação que era isso que eu estaria fazendo, caso ele estivesse aqui. Era aniversário da minha nora, e eles estavam comemorando na minha casa. Eu fiz ligar para eles, e eles conversaram comigo. À tarde, fui novamente, fiz a segunda parte da prova, acabou 19h. E essa professora, que eu conheci ali, me deu carona. E trouxe mais uma professora. E elas falavam no carro: vou logo, que meu marido está me esperando com as crianças. A que dirigia dizia: estou tão cansada, não vejo a hora de chegar em casa. Combinamos, eu, minhas filhas e meu marido, de comermos uma pizza. E ali eu pensei, e não sei explicar como, falei para 2 pessoas que estavam ali tendo o primeiro dia de conhecimento, eu não as conhecia, e eu disse para elas: eu não tenho a menor vontade de voltar para minha casa. Não tem ninguém lá. E depois pensei, caramba, como eu falei isso, né? Para 2 pessoas desconhecidas. Mas foi a minha primeira experiência de um concurso sem ter ele por perto. Encerro dizendo a todos que o início do meu casamento só pode ser usado como exemplo do que não fazer. Deu muito certo, mas porque Deus entrou em nossa história. Nós 4 entendemos o ensino de Jesus, que diz: sem mim nada podeis fazer. Obrigada pelo silêncio de vocês. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Mauriceia. Testemunho. Amém. Sou um filho amado de Deus, vencendo a ansiedade, a orfandade, a codependência e a ira. Meu nome é Jair. Quem estava no comecinho aqui está ouvindo de segunda vez, né? Hoje é a nossa 12ª semana, 12/30. A decisão número 3, entregar. Eu entrego tudo.
Diga aí para você mesmo: eu entrego tudo. Romanos 11:36 diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Entregando-se a um relacionamento pessoal com Jesus. Irmãos, nós estamos falando aqui neste estudo, nesta 12ª semana, sobre se entregar a um relacionamento pessoal com Jesus. Porque Jesus Cristo, ele não é uma religião, ele é uma pessoa. E a pessoa em que você tem um relacionamento. Então nós precisamos e devemos estar com este relacionamento diretamente com Jesus. Em conversar com Ele através da oração, abrir os nossos corações para Ele, abrir os nossos sentimentos, falando com Jesus, clamando por Jesus em oração, falando com Ele sobre as nossas deficiências, sobre as nossas falhas, sobre tudo aquilo que nós precisamos. Então, sabendo disso, que Jesus Cristo é uma pessoa e que nós precisamos ter um relacionamento com Ele, nós vamos iniciar este tempo aqui. Uma das primeiras coisas que nós falamos no 30 semanas é que nós não somos o nosso pecado. Nós pecamos sim, nós temos as nossas áreas de dificuldade, mas nós não somos os nossos pecados. E a segunda frase que você aprende a falar no 30 semanas é que eu sou um filho amado de Deus. Você pode repetir isso para você até que você acredite nisso? Eu sou um filho amado de Deus. Se você, quando você fala isso, você não se sente à vontade, repita isso, até que você creia. Eu sou um filho amado de Deus. 1 João 5,12 diz assim: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então nós começamos este estudo e lembrando que o que Cristo fez lá na cruz, a cada uma da sua criação, ou as criaturas, faz de nós um filho. O que Jesus fez ali na cruz, o que ele fez na cruz? Ele se entregou por nós. E através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é o Evangelho, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Então nós somos filhos amados de Deus, porque Jesus se entregou ali na cruz, morreu por nós e nos deu novamente acesso a Deus que nós tínhamos perdido através do pecado de Adão. Os filhos de Deus são reconhecidos por crerem em seu nome, diz a Bíblia. João 11, de 11 a 13. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Irmãos, nós somos criados por Deus. Nós fomos criaturas de Deus. Todas as pessoas são criaturas de Deus. E muitas vezes eu ouvi em minha vida que todos os caminhos levam a Deus e que todos nós, afinal de contas, somos filhos de Deus. Mas aqui a palavra de Deus é muito clara. Ela nos diz que, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Há algo que tem que acontecer para que eu possa me tornar filho de Deus. Eu preciso receber ao Senhor Jesus, crer ao Senhor Jesus. Somente dessa forma que eu posso me tornar um filho de Deus. Até então todas as outras pessoas, enquanto eu não fiz isso, eu era uma criatura. Então aqui a palavra é bem clara. A Bíblia diz, veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você tem um relacionamento pessoal com o Senhor, você já é um filho
amado de Deus. Nós temos a figura da árvore lá na página 99, para quem está no livro novo, e na 93 no livro antigo. Mas a do livro novo, ela é um pouquinho diferente dessa. Quem está com o livro novo, você vai ver o seguinte. Essa árvore aqui, ela está com a raiz para cima. Por que ela está com a raiz para cima no livro novo? Porque ela está mostrando que essa árvore está plantada no céu. Então aqui, quando nós temos este exemplo da árvore plantada, qual é a raiz dessa árvore? A orfandade. Com a raiz da orfandade vem a rejeição e os bloqueadores. E nós teremos nos galhos dessa árvore várias válvulas de escape. Teremos bloqueadores, os abusos, os traumas, as nossas escolhas erradas, vão recair sobre nós e sobre os outros. E esses são os bloqueadores. E depois nós podemos ter várias válvulas de escape, como a codependência, a dependência química do álcool, várias outras válvulas de escape, né? E quando nós estamos com a raiz plantada no céu e resolvida essa questão da orfandade, nós sabemos que somos filho amado de Deus, nós cremos nessa palavra que nós lemos, então começa a fluir a paternidade de Deus. Irmãos, Deus não tem problema com a sua paternidade, nós que temos problema com a orfandade. E quando muitas vezes eu ouvia falar do 30 semanas em orfandade, eu falava, não, eu tive um pai maravilhoso, eu não tenho problema de orfandade, mas não é com a orfandade do meu pai aqui da terra que estamos falando. Nós estamos falando com a orfandade divina. A orfandade que nós sentimos de Deus, nós não nos sentimos filhos de Deus. Nós, por muitas vezes, não nos sentimos merecedores da graça de Deus. Nós, muitas vezes, não nos sentimos filhos amados de Deus. Temos dificuldade de falar isso. Porque nós não cremos na sua palavra. Que todos aqueles que o receberam, todos aqueles que creram em seu nome, ele teve o poder de se tornar filho de Deus. Se nós cremos nessa palavra, eu vou repetir, eu sou um filho amado de Deus. Estou vencendo as áreas de dificuldade na minha vida, seja os traumas, seja os abusos, seja a ira, seja a codependência, seja a orfandade. Eu estou vencendo. Mas eu creio nesta palavra que me torna filho de Deus. Porque eu criei, eu recebi o Senhor. Mas não somente porque eu criei, porque a palavra aqui do início do estudo fala que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então ele coloca a fé no meu coração, lá em Romanos fala que o Senhor nos coloca a fé para que nós sejamos salvos, que nós somos salvos pela graça. Que isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, mediante a fé, é um presente de Deus, a fé no nosso coração, para que nós possamos ser salvos. Então é de Deus, por Deus e para Deus. Ele fez todas as coisas. Ele entregou o seu Filho. Ele nos chama, ele nos resgata das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado. Agora nós começamos a partir daí um processo. Qual é esse processo? O processo de santificação. A salvação, o Senhor nos proporcionou através da morte do seu Filho amado ali na cruz. Então, irmãos, nós vamos caminhar durante esse estudo da terceira decisão e entregar-se a Jesus pessoalmente através dos seguintes passos. O primeiro passo aí na sua página 146. Reconheça o que o afastou você de Deus. Romanos 3, 21 a 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, a qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça,
por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos afastados de Deus pelo pecado. Qual pecado? O pecado de Adão. E nós temos a regeneração através da morte de Cristo ali na cruz. Nós somos reconciliados com Deus através de Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo, aqui em Hebreus 1:3, diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele completou a sua obra. Ele finalizou a obra e ele, depois de concretizar a sua obra, ele se assentou à direita de Deus nas alturas. A obra está consumada. O Senhor nos afastou, o pecado nos afastou de Deus, mas Jesus Cristo nos traz novamente para ter um relacionamento com Deus. E através desse relacionamento com Jesus, nós podemos chamar de Pai, Paizinho. Eu sou um filho amado de Deus. Em Cristo, nós somos plenamente resgatados da nossa vazia maneira de viver, para experimentar o resplendor da glória do Pai. O próprio Filho, por seu sangue, fomos comprados, amados e resgatados. 1 Pedro 1:18-20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Reflita aí comigo. Há algo que ainda o afasta do Pai? Escreve aí na sua apostila. O segundo caminho para o relacionamento já foi aberto. Compreenda que o segundo caminho para o relacionamento já foi aberto. Respondeu Jesus, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nosso Deus é um ser relacional. Ele nos criou com uma essência. Somos seres essencialmente relacionais. Nascemos de uma família e ansiamos por ter outra família. E Ele nos deu uma família, na fé também, a sua igreja. E é o maior e mais importante relacionamento dos homens, é com Deus, o seu Criador. O sábio Salomão disse que Deus fez o homem assim, Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. 1 Timóteo 2:5 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E o testemunho é esse, 1 João 5:11. Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Irmãos, através de Cristo, nós somos salvos, somos livres e transformados para uma nova vida em Cristo Jesus. É importante que faça questão de ler todos esses versículos, para que isso fique muito gravado, que a palavra de Deus quem está nos dizendo, que nós, em Cristo Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém pode ir a Deus a não ser por Jesus Cristo. Hebreus 10:19-21. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Terceiro ponto, aceite o amor de Deus. Porque Deus
tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é como a comunicação. O Senhor nos dá o seu amor, mas nós também precisamos receber esse amor. Muitas vezes nós não recebemos esse amor. Nós temos dificuldade de entender o amor de Deus nas nossas vidas. E nos sentirmos, muitas vezes nem nos perdoamos. E muitas vezes queremos até culpar a Deus das coisas que nós recebemos. Mas o Senhor, Ele nos dá o seu amor. Ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Quando ele fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira, nós vemos o mundo aqui de 3 formas. A primeira forma é a forma geográfica, o planeta, né? A segunda forma é uma forma filosófica. Há uma filosofia que rege esse mundo. É uma cultura, um comportamento. E a terceira forma aqui é as pessoas. Então, se nós trocarmos o mundo por pessoas, nós entendemos que Deus amou as pessoas. Deus amou tanto as pessoas que deu o seu Filho unigênito. Deus nos ama e Ele entregou o seu próprio Filho, o seu único Filho, por amor, para que nós tivéssemos a vida eterna. 1 João 2,15 diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E é importante, irmãos, que nós possamos refletir nesta noite. Quando tive a oportunidade de testemunhar aqui, eu falei para os irmãos que aos 12 anos de idade eu tinha feito uma oração entregando a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, numa reunião. Mas a partir desse dia eu não tive um novo nascimento, não tive uma transformação de vida. E por muitas vezes eu tenho sido movido pelo Espírito Santo para bater nessa tecla sobre novo nascimento. E quando o pastor Piva, algumas vezes aqui nos últimos cultos, ele falou várias vezes sobre novo nascimento, sobre vida transformada, sobre regeneração, e isso eu vejo que esse é o tema que mais o Espírito Santo me provoca a falar sobre ele. Então eu sou muito movido pelo Espírito Santo a falar sobre isso dentro da igreja. E começou pela vida dos meus parentes, e eu sempre penso nisso. Eu falei, eu preciso falar sobre o Evangelho. Eu não posso ter para as pessoas que estão perto de mim apenas uma religiosidade em que as pessoas um dia possam ouvir lá do Senhor Jesus: afaste-te de mim, porque eu nunca te conheci. Senhor, mas nós falamos em seu nome, eu preguei em seu nome, expulsamos demônios em seu nome. Afasta-te de mim, porque eu jamais te conheci. Porque o ponto essencial é que é necessário que haja uma entrega de vida, uma transformação, um novo nascimento. E 2 Coríntios 13:5, pedir para o pessoal colocar ali, por favor. 2 Coríntios 13:5, a palavra de Deus diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Então, quando vem esta palavra aqui que fala assim para a gente: você já entregou a sua vida a Jesus? Se não, quer entregar hoje? Irmãos, aqui nós não estamos falando em quanto tempo você está na igreja, se você já foi batizado, se você já teve orações feitas, repetidas aqui na frente. Aqui é um ponto essencial, é saber, e você se perguntar para você mesmo. Não vou pedir para você levantar sua mão, não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu gostaria que você fizesse esse exercício agora. Examine-se a você mesmo. Volta os textos para mim, por favor. Examine-se a você mesmo, para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Tantas perguntas.
Vocês não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Eu preciso entender, eu preciso ter a revelação do Espírito Santo que minha vida foi transformada. Eu preciso compreender que o insight, aquilo que o Espírito Santo me dá a certeza dessa salvação quando eu tenho um encontro pessoal com Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus e aquilo traz em mim a certeza de que a minha entrega é verdadeira e que a minha entrega foi porque eu compreendi que esta palavra que o Senhor me chamou e eu estou me entregando, falando, Senhor, esse estudo ele fala sobre entregar-se a um relacionamento. Senhor, eu me entrego ao Senhor. Eu não gosto muito já falei isso algumas vezes, eu não gosto muito de falar para as pessoas, você quer receber ao Senhor Jesus como seu Senhor. Eu gosto de falar, você quer se entregar ao Senhor Jesus. Porque a questão aqui é se entregar. Porque quem é o Deus, quem é o Senhor Todo-Poderoso é Ele. Nós nos entregamos a esse relacionamento. Nós falamos, Senhor, me guia em seus caminhos. Senhor, me ensina a fazer a sua vontade. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos espirituais para que eu compreenda a sua palavra. E enquanto você pensa sobre esta pergunta, se você já entregou sua vida ao Senhor Jesus, se você sim ou não, ou quero entregar, eu gostaria de ler alguns textos aqui, só para que a gente possa refletir. Romanos 8, 5 a 8. Por favor, Milena. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos 6, 5. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Irmãos, se nós morremos com Cristo, nós precisamos viver uma nova vida em Cristo Jesus. É característica daquele que conheceu o Senhor. Se nós fomos crucificados com Ele, na sua morte, nós viveremos uma nova vida, ressurreta, uma vida transformada, um novo nascimento, como o Senhor Jesus falou ali a Nicodemos. Importa nascer de novo. Romanos 6, 22, por favor. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim leva à vida eterna. Irmãos, se nós fomos libertos, deixa esse versículo por favor, Mi. Se nós fomos libertos do pecado, nós nos tornamos agora escravos de Deus, escravos por vontade própria. Nós nos rendemos ao Senhor e dizemos, Senhor, eu estou agora para te servir. A minha vida já não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós nos tornamos escravos de Cristo. E o fruto que nós colheremos será, em primeiro lugar, a santidade e o fim, a vida eterna. Amém? Glória a Deus. E o quarto ponto. Viva na verdade de que nada mais pode nos separar de Deus.
Romanos 8, 37 a 39, na sua página 151. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. João 6,37, todo que o Pai me der, virá a mim, e quem vir a mim, eu jamais rejeitarei. Irmãos, nós sabemos que o Senhor jamais nos deixará, jamais nos abandonará, pois Ele foi quem nos resgatou, para que vivamos uma vida plena, uma vida completa, uma vida transbordante do Espírito Santo. É para isso que o Senhor nos chamou. Liste aí algumas, na sua página 152 ou na 146 no livro antigo, liste aí algumas situações que acontecem com você, que fazem que você sentir que não é amado por Deus. Então, se tiver alguma situação que você não se sinta amado por Deus, coloque aí. E nossa quinta aqui, decida confiar neste amor diariamente. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A vida traz muitos cansaços, muita tristeza, dificuldades e cargas, tudo mais de ruim. O apóstolo João já nos avisou, o mundo todo está sob o poder do maligno, né? E Jesus Cristo respondeu, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. O amor, irmãos, não é um sentimento, é uma ação. E por essa ação nós devemos decidir tomá-la ou não tomá-la. O amor, em nosso caso, vai além de uma simples ação. Ele é uma pessoa. O Senhor Jesus é uma pessoa. Ele quer se relacionar conosco em amor. Assim, 1 João 4,16. Assim conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Conclusão, meus irmãos, agora que vocês já receberam a Jesus e já entendeu que este amor é a sua vida e decidiu andar nele, você precisa buscar a vontade dele em todas as suas decisões. Alcançando este amor, viva de acordo com cada decisão que você já tomou com o Pai. Veja que promessa preciosa de Deus para nós. Provérbios 3, de 5 a 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você quer ter os seus caminhos endireitados pelo Senhor? O 30 Semanas é uma ferramenta do Senhor para que você tenha sua área emocional tratada, curada, e que você venha ter a sua vida reta diante do Senhor. Amém? Pergunta facilitadora. Em quais momentos você ainda não se sente amado por Deus? Então, irmãos, nós vamos, nesse momento, fazer aqui uma oração rápida e, na sequência, nós vamos nos dividir aí nas rodas de partilha. Amém? Então, pedir para você ficar em pé. Paizinho, que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade no nosso meio, Pai, para colocar em nosso coração, Senhor, a Tua vontade, Pai. E que nesta noite o Senhor se revele, Senhor Deus, através dessa palavra, Pai, que ela não volte vazia, Senhor. Mas sabemos, ó Deus, que se não tivermos um relacionamento pessoal contigo, Pai, seremos apenas religiosos. E aos religiosos o Senhor foi duro na sua passagem enquanto homem nesta terra.
Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha nos convencer, ó Pai, dos caminhos errados, da vida errada, Senhor, que temos vivido, Pai, mas que o Senhor venha convencer do pecado, do engano, do juízo, Senhor, e que haja, Senhor Deus, vidas transformadas, Pai. Não apenas, Senhor Deus, ó Pai, uma religião, mas uma pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. E que tenhamos, ó Pai, experiências contigo, Senhor. Que tenhamos, ó Senhor, os ouvidos espirituais, os olhos espirituais abertos, para que o Senhor, ó Pai, faça de cada um de nós, Pai, instrumentos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém.